Pois muito que bem, estamos aqui para a nossa segunda aula preparatória para o Concurso Nacional Unificado, CNU. Esse é o nosso curso completo de conhecimentos gerais. Hoje a gente vai avançar para o segundo item do seu edital, mas eu vou começar com a pergunta, porque é muito importante já te provocar aqui, né? Falar, você sabe isso? Você tem consciência disso? Né? Vamos cair direto no assunto aqui, né? Essa é a pergunta do dia, essa é a pergunta que você tem que saber nesse item do seu edital. O que são os direitos de primeira, segunda e terceira geração? A gente vai falar da história dos direitos, né? Dos direitos humanos ao longo das últimas, mais do que das últimas décadas, dos últimos séculos. Isso aqui é importantíssimo você saber. Primeira, segunda, terceira, quarta geração de direitos, tá bom? Mas vamos chegar lá. Eu sou o professor Mioto, estou aqui para te acompanhar nessa jornada inteira. A gente vai fazer um curso item a item do edital, assim, cara, de fora a fora. Não é essa coisa aí que fazem aí de catar um monte de coisa, algo que já está gravado. Não, estamos fazendo aqui específico para esse edital. Estou aqui em julho de 2025 gravando isso para você, tá bom? A gente sempre faz uma parte teórica muito rápida no começo, depois vamos questões inéditas. Faça questões inéditas. O CNU é um recurso muito diferente. Você ficar fazendo questão que já caiu em outros concursos é importante, fundamental, faça, sem dúvida. Mas cuidado, porque você pode começar a fazer um tipo de questão que não é bem o espírito, o jeitão do CNU, que tem uma coisa mais assim de humanidades, conhecimentos gerais, tá bom? Muito bem, eu não falei quem eu sou, né? Eu já tinha falado na primeira aula, eu sou o professor Mioto. Eu passei no concurso de auditor fiscal do trabalho, no primeiro CNU, gabaritei conhecimentos gerais, trabalhei muitos anos na iniciativa privada. Estou aqui assim para te ajudar nisso aqui, que eu acho que isso aqui é o que eu sei da vida, é esse assunto aqui de direitos humanos, políticas públicas, etc, tá bom? Hoje a gente vai falar de formação histórica do Estado Democrático de Direito. Já vou responder aquela primeira pergunta que a gente estava conversando no primeiro slide, que isso aqui é central. Eu acho que isso aqui tem cara de CNU também. Acho que esses primeiros itens do seu edital de conhecimentos gerais do CNU, assim, vão separar os homens dos meninos, as mulheres das menininhas aqui, entendeu? Os adultos das crianças, porque isso aqui tem muita cara de CNU, tá bom? Vamos lá, né? Assim, o que você precisa saber desse negócio aqui, dessa formação histórica do Estado de Direito? A gente já falou na primeira aula que raios é o Estado de Direito, então não vamos voltar. Como é que caímos no Estado de Direito? Como é que surgiu esse negócio, né? Cara, tem que imaginar 3 momentos aí que são importantíssimos, tá bom? Não vamos voltar lá para o Império Romano, acho que isso é difícil. O Estado de Direito, na maneira como a gente conhece, ele é fruto das chamadas revoluções burguesas. Que caramba é isso? 3 revoluções principais. Eu não acho que eles vão perguntar em detalhes, mas é importante você entender isso aqui, né? Os burgueses chegam ao poder e os burgueses querem se livrar de quem? Do rei, né? Da aristocracia, da monarquia, daquelas pessoas que governavam sem nenhuma dependência de lei, de processo legislativo, de judiciário. Então, assim, tenha em mente que o Estado de Direito, o império das leis, é o momento em que uma elite, porque raramente é o povo, né? Uma elite que não era o rei, era uma elite que vivia ao redor do rei, que tinha enriquecido no período, assim, nos séculos anteriores, olha para lá e fala, vamos derrubar esse cara, ou pelo menos vamos botar ali uma coleira nele. A Revolução Gloriosa, que é da Inglaterra, é exatamente isso. Tinha lá um desgraçado, um rei, que era o bonitão do Jaime II, autoritário, queria restabelecer um grau maior de autoritarismo, de absolutismo, ditatorial. Jaime II era um cara assim que não queria, já existia um parlamento na Inglaterra, mas ele não gostava do parlamento. E o parlamento não era os pobres, né? Era uma elite ali, mas que tentava de alguma maneira se equilibrar o poder do parlamento com o rei. E o parlamento começou a ficar muito irritado com o Jaime II e depôs o Jaime II. Chamou um cara lá que era genro do Jaime II, que era o Guilherme de Orange, né? Sabe que Guilherme é a versão em português de William, né? William from Orange, William of Orange, né? O que a gente chama nos livros de história de Guilherme de Orange, que morava na Holanda, mas era genro dele. Ele falando, vem aqui para a Inglaterra, você vira rei, a gente se livra do Jaime II, com uma condição, que você vai assinar um negócio chamado Bill of Rights. O que era o Bill of Rights? O Bill of Rights não era uma constituição, mas era uma carta que garantia que o governo não podia governar sem o parlamento. O governo tinha que escutar o parlamento, dava mais poder ao parlamento e menos poder ao rei, limitava as possibilidades do rei fazer o que quisesse. O Jaime II foi lá, fugiu, né? Foi lá depois, saiu correndo, foi morar na França e morreu na França. Até tentou voltar, não conseguiu, morreu na França, acabou o Jaime II, tá bom? Então isso aqui foi um momento, veja, estamos tirando o rei e botando regras no lugar. No caso do Reino Unido ainda tinha rei,
Mas na Revolução Americana, na Francesa, a americana foi a independência dos Estados Unidos, né? Também contra o Reino Unido. Então, lá as 13 colônias na América do Norte que falam, ó, a gente não quer saber mais aqui da Inglaterra, a gente quer fazer uma Constituição, isso foi a primeira, né? Constituição propriamente dita foi americana, e o Thomas Jefferson lá escreve e diz, aqui agora Império da Lei, todos os homens são iguais, mais ou menos iguais, porque tinha escravidão na época dos Estados Unidos, mas assim, alguns homens são iguais, tem mais homens iguais do que tinha antes. Foi o que o Thomas Jefferson quis dizer, tá bom? E a Revolução Francesa, você sabe, a Revolução Francesa foi a mais forte, né? Simplesmente mataram o rei, né? O Luís XVI lá, que era rei da França, teve uma rebelião, uma revolta, teve a Bastilha, né? Era um lugar onde ficavam presos, tinha presos políticos, foram lá, derrubaram, queda da Bastilha, libertaram os presos, passaram a guilhotina não apenas no rei Luís XVI, como também na Maria Antonieta, né? Que era a esposa dele. Foi todo mundo guilhotinado. A Revolução Francesa não deu exatamente assim, democracia, né, liberalismo, porque perderam o controle do negócio, teve a tal o terror, né, que foi o período posterior, guilhotinaram todo mundo, começaram a brigar entre si, enfim, não foi uma experiência assim muito bonita os anos posteriores à Revolução Francesa, acabou dando Napoleão, tá? Mas a ideia, o foco era essa ideia iluminista, né? Era a repartição de poder, o fim do absolutismo, as leis, a ideia de liberdade individual, essa ideia de que as normas valem para todos, de que existe igualdade, né? Igualdade aqui, mais igualdade formal, não igualdade social. Então isso são as revoluções burguesas, que são assim, cara, o número 1 dos direitos de primeira geração. A gente logo vai falar o que são esses direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração e de terceira e quarta geração. Aí depois, aí já no século XX, isso aqui tudo, né? A Revolução Americana é de 1776, a Revolução Francesa é um pouco depois, 1789, tudo século XVIII, né? A Revolução Gloriosa um pouco antes, século XVII. Então, isso aqui é século XVII e XVIII. Já no século XX, essas coisas vão se movimentando, tá, ao longo de todo o século XIX. No século XX, a gente tem uma transição mais forte, final do século XIX, já, mas especialmente no século XX, uma transição já para os direitos que a gente chama de segunda geração. Já vou te explicar o que é cada coisa disso, mas aqui a gente começa a falar de direitos sociais. Então a gente não está falando só de liberdade de expressão, liberdade de locomoção, proteções contra o arbítrio do Estado. A gente está falando de coisas tipo trabalho, saúde, educação, tá bom? Coisas assim que são prestações do Estado. Acho que aqui o importante é você entender aqui, acho que é curioso, né? Porque aqui tem duas coisas dois países que trazem constituições que são muito fortes no aspecto do Estado social, né, da justiça social. Por incrível que pareça, a Constituição da Alemanha, né, a Constituição de Weimar, que é de 1919, e até antes a Constituição do México também prevê várias coisas lá dizendo assim, ó, liberdade formal, né, essa coisa de que assim, todo mundo é igual, mas cada um cuida da sua vida, não basta, o Estado tem que corrigir as desigualdades. Então, agora o Estado vai ter que atuar mais ativamente, não é só assim se abster de fazer coisas ruins, ele vai ter que fazer coisas boas. A Alemanha é muito pioneira nisso, deu errado também, né? Porque era um Estado social que acabou degringolando lá no Hitler. A Alemanha entra numa crise econômica brutal ali nos anos 20, tem um problema de inflação muito, muito grande. A Alemanha teve o Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra, né? Que botou lá um monte de custo para cima da Alemanha, reparação bilionária, perdeu território e tal. Então a Alemanha foi muito humilhada e ficou muito empobrecida. Isso gerou um ressentimento muito, muito grande da população alemã. Tinha também o comunismo acontecendo na Rússia, né? Que era meio vizinha, tinha medo do comunismo, acabou a elite alemã meio que se entregando, completamente se entregando por Hitler ali. Mas o propósito da Constituição alemã, da República de Weimar, como se diz lá, né, de 1919, era um propósito, um Estado social, um Estado com moradia, com educação, com saúde, já tinha um desenho previdenciário, inclusive, na Alemanha, muito precursora nesse aspecto, tal, né, de pensão, essas coisas. É a transição, e no final, apesar do Hitler, a história mostrou que a República de Weimar e que a Constituição do México lá de 1917 eram vanguardistas e eram o caminho, e o mundo inteiro caminhou na direção deles. Depois da Segunda Guerra, a gente tem um avanço ainda maior, assim, né, que é o seguinte:
lembra que os direitos de primeira geração estão muito relacionados à legalidade, né? A ideia de que o Estado tem que estar sujeito à lei, de todos são iguais perante a lei. Mas aí eu te falo, né? O Estado nazista, ele respeitava as leis. É que as leis eram absurdas, eram leis racistas, eram leis autoritárias, mas eram leis. Então não adianta você dizer só o Estado de Direito. Você precisa de mais, você precisa do Estado democrático de direito. E mais que isso, você precisa de direitos humanos. Porque se você pode cometer graves violações, a gente falou um pouco disso na outra aula, né? Graves violações aos direitos humanos respeitando a lei, se a lei for terrível, se a lei é ruim, a lei pode ela própria ser um atentado aos direitos humanos. Um exemplo brasileiro é o AI-5 lá da ditadura militar, né? E lá em 68 os militares endurecem o regime, eles escrevem um ato institucional, aquilo é mais que uma lei, é como se fosse uma emenda constitucional, profundamente autoritária, acabando com a liberdade, com cassações políticas, acabando com a liberdade de imprensa, com censura, com perseguição, aquilo ali que abriu espaço para tortura na ditadura militar. Então veja, mas estava escrito, era uma lei. Se a lei é violadora de direitos humanos, não basta a legalidade. Você precisa ter os direitos humanos como um fundamento do direito, né? E aí vem essa ideia de que o Estado democrático de direito tem a legalidade não é suficiente, ele precisa ter um conteúdo de direitos humanos, conteúdo ético, democrático, justiça social, etc, etc, tá bom? O que você precisa saber na tua vida? É essa tabela aqui, tá bom? Isso aqui responde a primeira pergunta lá que a gente estava falando, que eu abri essa aula falando desse negócio. O que são gerações de direitos? Cara, tatua isso no coração, assim, chega em casa. Hoje você vai chegar em casa, virar pro teu marido, pra tua esposa, pra quem é que seja, pros teus filhos de 3 anos, falar: hoje eu vou dar uma palestra para vocês sobre gerações de direitos humanos, tá bom? E aí eles vão adorar, vocês vão achar assim, vai ser muito legal, teu filho vai achar que você é um pai intelectual, tua mulher vai ficar, porra, né? Hoje teu marido vai falar: cara, eu casei com uma mulher que é diferenciada, porque ela sabe as gerações de direitos. E quais são elas? Então vamos lá. Primeira geração, que é ali da Revolução Francesa, do Iluminismo, da Revolução Gloriosa, da Revolução Americana, é liberdade individual. São aqueles direitos assim, pro Estado não fazer merda na vida do cara. Então o cara tem direito à vida, não pode vir o rei matar o cara de graça, entendeu? Tem direito à liberdade, não pode prender o cara, tem que ter um processo, tem que ter justiça, tem que ter isso, aquilo. Propriedade, não pode tomar o que é seu, isso é um direito de primeira geração, essencial, liberdade de expressão, devido processo, é isso que eu falei, né? O cara, quer dizer, direito à liberdade, quer dizer que o cara não pode ser preso nunca? Não, até pode ser preso, mas tem que ter um processo, tem que ter um juiz, tem que ter direito à defesa. Isso aí é direitos de primeira geração, são os primeiros lá, né? Veja que aqui é tudo natureza negativa, são coisas assim que é pro Estado não fazer, não pode prender, não pode matar, não pode isso e aquilo. A segunda geração já são as revoluções sociais, a gente falou ali do México, da Alemanha, né? Todo esse movimento de justiça social. Então aqui são coisas que o Estado vai ter que fazer educação, vai ter que ter saúde, vai ter que ter trabalho, vai ter que ter previdência, vai ter que ter moradia, vai ter que ter tudo que a gente hoje entende como sendo... Em geral, hoje, quando a gente pensa em direitos, a gente pensa muito nos direitos sociais, né? Essa aqui é a segunda geração de direitos, essa aqui é forte, viu? Assim, no pódio ali dos direitos mais famosos, mais importantes, em geral a gente pensa nisso aqui, entendeu? Você fala um governo bom, você pensa um governo bom é aquele que fornece educação de qualidade, que a saúde pública funciona, o pessoal tem emprego, né? Então essa é a intervenção positiva do Estado, ou seja, o Estado fazendo alguma coisa. Mas acabou aí? Acabou não, né? Porque a gente não está em 1950, as coisas aconteceram, continuaram andando. E aí tem mais 2 gerações de direitos que são muito importantes. A terceira, ela está muito na moda agora, porque veja, que a segunda... são prestações, são coisas que o Estado tem que fazer, mas tem um caráter individual ainda, né? Porque assim, por exemplo, direito à educação, aí eu vou lá e dou educação para você, te matriculo na escola, mas é o seu CPF, né? Saúde, é uma pessoa que vai lá e vai ser atendida. Trabalho, é emprego de uma pessoa. Previdência, é a aposentadoria de uma pessoa. Moradia, você vai morar sozinho, não vai ao Estado lá juntar 40 famílias. Vocês moram todos aqui agora, nessa sala, aqui nesse ginásio, né? São coisas com uma cara mais individual, o que acontece no nível da família. Terceira geração são o que a gente chama de direitos coletivos e difusos, ou seja, são coisas que não é para uma pessoa, né? Um meio ambiente equilibrado. O grande exemplo aqui é o meio ambiente.
o aquecimento global. Eu posso, tem lá o João da padaria, eu posso oferecer uma solução para o aquecimento global para o João da padaria? Não posso, tem que ser para todo mundo, é um negócio coletivo, né? Não vai esfriar para ele, esquentar para nós, né? Vamos botar um ar-condicionado lá. Não é assim que se resolve o aquecimento global, né? Então, se a gente vai diminuir a poluição, a gente vai limitar as emissões de CO2, por exemplo. Cara, aí é pra todo mundo, entendeu? A paz é pra todo mundo. Imagina um país, a guerra aqui é pra todo mundo, menos pra Maria lá, que vende, sei lá, doce. Não é, a Maria Doceira não vai viver em paz se o país estiver em guerra, entendeu? Desenvolvimento econômico, a mesma coisa. Então isso aqui é depois da Segunda Guerra, começa esse tom, essa preocupação com o desenvolvimento. Depois da Segunda Guerra vem muito essa pergunta, por que alguns países são pobres, né? Quais são as causas do subdesenvolvimento? Né? Como é que a gente pode fazer os países se desenvolverem? Não era uma coisa que era discutida, claro que os países se preocupavam com o enriquecimento, mas não tinha essa coisa de olhar para os países, né, subdesenvolvidos, pobres, né? Tem muita, né, o pessoal fala países em desenvolvimento, países pobres. Por que os países são pobres, né? E o que faz para sair da pobreza? Aí tem uma ampla, toda essa discussão de aquecimento global, primeiro de meio ambiente de maneira geral, de poluição, né? Lembra que tinha a história da camada de ozônio e mais recentemente de aquecimento global, isso aí também é da metade do século XX para frente. E aí tem a quarta geração, que está muito na moda agora. São direitos relacionados à tecnologia, em geral, à bioética, tá bom? Que são os direitos do momento. Claro, os anteriores continuam existindo, a gente ainda fala de aquecimento global na terceira geração, a gente ainda fala de saúde, educação, obviamente, na segunda geração, e a gente ainda fala direito à liberdade, direito à vida, direito à liberdade de expressão, né? Pô, direito à liberdade é um negócio fundamental, tem muita gente que ainda é presa arbitrariamente e tal, no mundo inteiro, né? Então, não é que bota isso na sua cabeça, não é que os direitos vão se sucedendo, eles vão se somando, né? Você tem que ter os 4. E aí o quarto é essa coisa muito relacionada com tecnologia, então privacidade digital, relacionado com as redes sociais, eles pegam seus dados, eles vendem seus dados, né? Inclusão digital, proteção de dados, é super importante, bioética é um negócio, né? O que eles fazem com os seus dados genéticos, o que você pode fazer, o quanto você pode escolher. Vai chegar um momento que a gente vai ter grande capacidade de escolher características genéticas dos nossos filhos, né? A gente pode fazer isso, né? A gente vai poder escolher, mesmo coisas básicas, as pessoas poderiam escolher o sexo dos seus filhos, assim, com grande liberdade, a cor dos olhos, isso tudo não é difícil de determinar, né, do ponto de vista genético. E até coisas mais difíceis, assim, né? Algumas doenças, por exemplo, né? Ou você pode acabar numa eugenia, né? Que você acaba... Por exemplo, se a gente começar a entender como é que se dá a questão, não é uma coisa boba, assim, que não é uma... A altura. Os pais poderiam, assim, escolher embriões que têm mais potencial genético para serem mais altos? É complicadíssimo, né? Então tem toda uma questão de bioética, de célula-tronco. O STF decidiu aqui no Brasil pouco tempo atrás, pouco tempo não, né? Faz anos, mas relativamente pouco tempo atrás, do ponto de vista histórico, que pode usar célula-tronco em pesquisa científica, mas como é que você faz o descarte dos embriões? Aí são todas questões contemporâneas interessantíssimas, que são os direitos de quarta geração. Saiba isso no fundo do seu coração, entendeu? Você hoje no banheiro, lá, você estiver tomando banho, feche seus olhos e fique de direito de primeira, de segunda, de terceira, de quarta geração, tá bom? Que mais que você precisa saber nessa bagaça aqui? Tá. Muito rapidamente a história do Estado de Direito no Brasil. Acho que o mais importante aí, tem muita coisa para trás, obviamente lá no Império, com o imperador, ele tinha o tal do poder moderador, mandava em todo mundo, né? Não tinha muita separação de poder. O Brasil passou pela daí e virou república, mas uma república também muito desigual e com direitos assim, né? Na República Velha, que a gente chama, que é o período da proclamação da República ali em 1889 até 1930, você não tinha, você tinha voto censitário, por exemplo, né? Ou seja, voto dependendo da sua renda. Você tinha mais dinheiro, você podia votar. Dependendo do seu valor, você só podia votar assim. Você vota só no vereadorzinho lá. Se tivesse mais dinheiro, votava para senador, votava. Então, assim, né? Voto excludente, mulher não votava, analfabeto não votava. O debate público também muito fechado, direitos sociais muito, muito, muito limitados, né? Assim, se você ficasse doente, porque a medicina já não era grande coisa, né? Não tinha antibióticos, os hospitais, o pessoal era meio carniceiro e tal. Mas se você ficasse doente, não ia ter tratamento público de saúde, você ia depender de uma santa casa, lá, um negócio da filantropia, alguma coisa que não era pública, né? Não tinha SUS nessa época, educação, a maior parte das pessoas não tinha acesso à educação nem básica, taxa de analfabetismo altíssima, enfim, não tinha direito social, então
a coisa era feia lá na República Velha. Depois veio o Vargas, melhorou um pouco no aspecto dos direitos sociais, né? Veio a CLT, veio as leis trabalhistas, tá? Mas também o Vargas, pelo menos um período significativo dos governos Vargas, muito autoritário, suspendeu a Constituição, né? Sem garantia constitucional nenhuma, sem direito a voto, censura, não tinha liberdade de imprensa. Daí tem um breve período de maior democracia, mas daí vem a ditadura militar a partir de 64, o que marca assim, a transformação do Estado de Direito do Brasil é a Constituição de 88, isso você tem que saber. Todo esse cenário histórico, eu acho importante você ter um pouco em mente e tal, mas assim, eles não vão te perguntar a história do Brasil, eles não vão te perguntar especificamente como é que foi o governo Juscelino Kubitschek do ponto de vista dos direitos sociais. Isso não. O que você tem que saber é que o Brasil tem uma tradição muito grande de autoritarismo, de barbárie, inclusive de violência, de limitação da participação política, de todas essas coisas, e que a Constituição de 98 é um marco fundamental nessa transição, né? Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã. Teve uma... O pessoal fala, né, que a Constituição teve ampla participação popular, um processo com ampla participação popular. Foi, claro, muito maior do que tudo que a gente tinha visto antes. É assim, isso aqui tem muitas críticas aí sobre quem participou, como participou. Mas se na sua prova aparecer lá que a Constituição de 98 foi feita com participação popular, você marca verdadeiro, tá bom? E o que tem de tão bonito assim nesses direitos fundamentais, tal? Tem muita coisa. Tem separação de poder muito mais clara, né? Nos militares o executivo mandava em tudo. O STF era completamente sujeito ao executivo, o legislativo, coitado do legislativo. Tem vários momentos que o parlamento foi inclusive fechado, né? Eleições diretas, que era um negócio que não tinha, você não votava presidente, né? A primeira vez que muita gente votou o presidente foi em 1989, aí elegeram o Collor. Então, assim, a coisa dos direitos fundamentais, o que você tem que ter em mente é que a Constituição de 88 é muito pesada em direitos de todas as gerações, tá bom? Especialmente de primeira e segunda geração, também de terceira. É injusto falar que não tem de terceira, fala do meio ambiente equilibrado e tal. Todas as gerações. Agora, a quarta é uma coisa um pouco mais contemporânea, tinha muita coisa que não estava sendo tão debatida, né? Bioética, proteção de dados no ambiente digital, isso não está tanto na Constituição. Mas o direito de primeira, segunda e terceira geração está muito, muito, muito lá na nossa amada Constituição. Lembra muito esse exemplo do SUS, tá bom? Que eu acho que é bem significativo, assim, sabe? A coisa da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, como está escrito lá, com a saúde gratuita, né, para todo mundo. Isso é muito, muito bonito, né? Tá, vamos lá. Última coisa que você precisa saber, a gente já falou um pouco disso, eu vou passar rápido. Qual que é a diferença do Estado de Direito para o Estado democrático de direito? Tem a ver com as coisas que a gente já conversou. O Estado de Direito foca na limitação do poder, está mais relacionado com aqueles direitos de primeira geração, né? Ou seja, todo mundo sujeito à lei, não tem, aqui é para o governante não cometer abusos, né? O cara não vai lá e prende alguém só porque ele falou mal do governo, entendeu? Manda prender, manda matar. Então isso o Estado de Direito ele é mais legalista. O Estado democrático de direito tem aí a coisa da participação popular, né? Tem tudo aquilo que tinha o Estado de Direito, mas aí não é o povo, assim, observando. Quando a República foi proclamada no Brasil, teve um historiador que escreveu o povo assistiu bestializado, não entendeu nada do que estava acontecendo, não foi uma revolta popular, que as pessoas falaram, vamos pegar em armas pela República. Foi uma coisa ali, das elites com as elites, entendeu? E o povo assistiu bestializado. Então, a ideia do Estado Democrático de Direito é que o povo não vai assistir bestializado, vai participar, vai votar, vai ter plebiscito, vai ter conselho, vai ter toda essa coisa gostosa da democracia, tá bom? Muito bem! Então vamos assim para fazer uma questão, né? Vamos de questão, que eu sei que você veio até aqui para fazer questão, você não veio até aqui para ficar me ouvindo falar teoria, né? Embora a teoria seja importante. Questão número 1. Cara, o item do edital se chama Formação Histórica do Estado Democrático de Direito. Então, assim, essa é a formação histórica global. Depois a gente vai ter mais questão para frente sobre o aspecto brasileiro. Mas isso aqui é bom você saber, né? Assim, pincelar a longa história do Estado Democrático de Direito, tá bom? Letra A, vamos lá, né? Aponte a alternativa incorreta. Muito cuidado com isso na prova. A FGV não gosta muito de incorreta, em geral eles pedem a correta, mas assim, muita gente boa já escorregou em questão, assim, que falava acha correta, acha incorreta.
Aí o bonitão lá tá meio cansado, né? Deixa a questão para depois, correndo, a prova, o tempo acabando, ele bate o olho numa alternativa, não, isso aqui tá muito certo, pá, risca, marca, mas na verdade estava perguntando a incorreta, né? Então vamos lá, filósofos como Aristóteles defendiam o governo das leis, ou seja, que até os governantes estão sujeitos a elas. A democracia ateniense era ampla e baseada na soberania popular, né? Muito bem, eu falei que a coisa começa a pegar mesmo nas revoluções burguesas, mas você tem que saber um pouquinho de Atenas também, tá bom? E um pouquinho de Roma, assim, mal não faz, que se eles perguntarem, você vai falar, o professor Mioto me avisou que era para eu ter uma noção das coisas. E assim, as coisas estão todas amarradas, então não tem como saber um negócio, não saber os outros, tá bom? O direito romano impedia decisões secretas e desenvolveu a distinção entre público e privado, base para a ideia de que até os assuntos de Estado são regidos por normas. C. Por meio da Magna Carta de 1215, na Inglaterra, os barões feudais forçaram o rei a reconhecer limitações legais aos seus poderes. No século XVIII, Montesquieu teorizou, gostou do meu francês, hein? Teorizou a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, como forma de evitar o abuso de poder. E o constitucionalismo moderno afirmou-se com as revoluções burguesas na Inglaterra, nos Estados Unidos, especialmente na França. Aqui eu fui meio maldoso, né? Porque eu trouxe umas coisas aí que a gente não conversou ali no nosso primeiro slide, mas é sempre tempo de você aprender. Vamos lá, o que está muito certo aqui, né? O que eu diria aqui que se você... Acho que deu uma leve travadinha aqui no meu vídeo. Se tiver, a gente vai ver na edição se travou um pouco, mas o que eu vinha dizendo é o seguinte: você tem que olhar aqui e vamos ver o que é muito obviamente correto, tá bom? O que assim que não dá para dizer que tá incorreto, que não tem jeito de dizer que está incorreto. Eu vou começar. Se você tiver, responde a questão, pausa o vídeo, tenta aí, tá bom? Mas eu começaria no seguinte, a E, né? A letra E tá muito bonitinha, a gente falou disso, né? O constitucionalismo moderno são essas revoluções burguesas, né? Isso aí tá certíssimo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, a gente conversou sobre isso amplamente, falei da Revolução Gloriosa, essa ideia de consentimento parlamentar, né? Falei que na França os caras foram mais radicais, né? Guilhotinaram o rei francês, quando é para protestar, né? Põe fogo em carro, lá na França eles não brincam com esse negócio de protesto, não. Então aí tá certa, né? Aí tá certa. E outra que tá certa também, que não é tão complexa assim, você podia falar, será que foi no século XVIII mesmo? Mas foi, a Montesquieu aí teorizando a tripartição dos poderes, que é um negócio que a gente usa até hoje. Isso aqui foi a base do constitucionalismo, é a base teórica. Viu como é que teoria importa? O cretino vai lá e escreve um livro dizendo, olha, é importante dividir os poderes. Você fala, isso é um teórico, isso não serve para nada, isso é primeiro ano de faculdade. Os caras vão lá e fazem o que o cara falou para fazer, entendeu? E até hoje o mundo inteiro mundo pelo menos ocidental, se baseia nisso aqui como estrutura de governança do Estado, executivo, legislativo e judiciário, como forma de evitar abuso de poder. Lindíssimo, o D está certo também. Então a gente está entre a A, B e a C. Entre a A, B e a C. Olha, é o seguinte, a C está certa, tá bom? Porque aí você teria que saber o seguinte, que teve 2 momentos importantes na Inglaterra em que se limitou os poderes do rei, né? Primeiro a Carta Magna, que é de 1215, tinha um tal de um rei chamado João Sem Terra, e eles garantiram, assim, os súditos, né, garantiram poucas coisas, mas que na época foram muito importantes. Primeiro, o direito de um julgamento justo, assim, né, para acabar com a arbitrariedade do rei mandar matar, mandar prender, não, tem que julgar, tem que ter aqui uma espécie de, embora não era exatamente o que a gente conheça, né, como legítimo, devido processo legal, mas era uma ideia de devido processo legal, meio antes do seu tempo, assim, né. E a proibição, veja, as pessoas estão sempre preocupadas com o quê? Com o quê? Com dinheiro, né? É morrer e pagar imposto, é o que a gente não gosta. Então não podia, era uma proibição contra o rei estabelecer impostos sem consentimento, sem discutir isso com a população, etc. Não era parlamento ainda, isso foi demorar. A Revolução Gloriosa, na Revolução Gloriosa já tinha parlamento, mas levou 400 anos, tá? A Revolução Gloriosa avança nisso aqui, para aí sim, efetivamente, ter uma carta mais ampla, um parlamento com soberania, um sistema aí que aí sim você poderia falar que tinha uma cara mais constitucional. Mas está certo, tá bom? A Carta Magna foi o primeiro dos primeiros movimentos
muito à frente do seu tempo de limitação dos poderes do rei. Então a gente fica aqui entre a A e a B, ou seja, é a coisa sobre a Grécia ou é a coisa sobre o direito romano. E é aqui, cara, a chance de você acertar isso aqui era isso aqui. A democracia ateniense não era ampla, né, cara? Você acha que lá em Atenas, sei lá quantos mil anos atrás, os caras tinham a democracia ampla? Não, a democracia ampla é um negócio muito recente, foi o que a gente falou. Mesmo nos nossos... A democracia brasileira era ampla no começo do século XX? Não era, claro que não. Você vai falar, isso era o Brasil. O voto feminino, cara, no mundo inteiro, é um negócio ali de 1920, 1930. Você acha que a democracia americana era ampla no século XIX? Pô, tinha escravidão nos Estados Unidos até o século XVIII. Assim, não existe, essa coisa de democracia ampla é muito recente. E mesmo assim, né, com a participação, às vezes, limitada... não tinha a democracia ateniense era para uma parcela muito pequena da população, assim, se você fosse homem, se você fosse adulto, obviamente, se você fosse nascido em Atenas, estrangeiro, não participava da democracia, né? Eram chamados metecos, né? Não votavam. Tinha escravo na Grécia Antiga, em Atenas tinha escravo. Você acha que o escravo era chamado lá? Participe, ia lá o escravo na urninha eletrônica, votava lá? Não votava, né? Então não era. O resto está certo. O Aristóteles defendia um governo de leis, tal, mas assim, as leis para um grupo pequeno de pessoas, né? Para nós aqui, ilustrados, iluminados e especiais, para a grande maioria da população, que nem eram vistos às vezes como população, não tinha essa ideia de cidadania abrangente, tá bom? A democracia ateniense, embora a gente fale de democracia, ela era mais um conselho ali de cidadãos ilustres do que de participação popular, de democracia de massa. E a coisa do direito romano aí é verdadeira também, tá bom? Isso é muito legal. Os romanos têm uma preocupação com essa coisa da norma, né? E eles começam a criar essa ideia da legislação ou do diplomas legislativos e separando o direito público do privado com essa ideia de que no direito privado as coisas são mais autônomas, ou seja, tem uma ideia de que as partes podem contratuar mais livremente do que no direito público, porque os assuntos do Estado eles estão regidos por normas restritas daquilo que o Estado pode fazer, não deve fazer. Acima de tudo, a ideia de que existem normas limitando a ação estatal, isso é uma coisa romana e que é uma coisa que a gente bebe muito, influenciou muito, tá bom? Então a ideia de direito privado e público, a diferença entre direito privado e público, sendo direito privado, né? Se você não estudou direito, o direito entre as partes, né? Ou seja, se você faz um contrato com seu vizinho, aluga o seu imóvel, isso é direito privado, direito civil, né? Direito público, aquele que envolve o Estado de alguma maneira. E ao criar um direito público, a gente está criando limitações também ao arbítrio do Estado. Então isso é bem romano. Tá bom? Então, portanto, aqui a resposta era a letra A, a famosíssima letra A. Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma like, é como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo.
concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço.